as sessões coordenadas dos grupos de trabalho do 14º Encontro Clio Psique, que estão ocorrendo de forma remota via Microsoft Teams, serão gravadas e posteriormente publicadas no canal do YouTube do Laboratório de História e Memória da Psicologia Clio Psique do Instituto de Psicologia da UERJ. Assim eu pergunto, vocês declaram estar cientes e autorizam, a título gratuito, a imagem em todo e qualquer material, como imagens de vídeo, foto, voz capturados no evento. Os materiais poderão ser veiculados em qualquer época, sem prévio aviso, em qualquer tipo de mídia eletrônica vinculada ao Clio Psique, como sites, página em Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, entre outros. A gente também declara que essas imagens não violam os direitos de imagem e de privacidade do cedente, que somos nós, e que temos ciência que esse material constituído por imagens e sons pertencem exclusivamente ao Laboratório de História e Memória da Psicologia Clio Psique do Instituto de Psicologia da UERJ, Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2020. Eu, Rodrigo Lopes Miranda, concordo com este documento. Fernando Figueira do Nascimento. Concordo com o documento. Gabriela Silveira Carvalho, Juliana de Castro Chaves. Eu concordo com o documento também. Maria Isabela Souza Trombin e Giovana Pavone Hipólito. Concordo com o documento. Beleza. Agora a gente pode começar, agora que eu cumpri meu rito inicial. A orientação, gente, então, é que a gente siga o que está posto na programação, beleza? Então, a gente iniciaria com o Fernando, seguido de Gabriela, então, Giovana e Maria Isabel. Desculpa, Maria Isabela. O Péricles, se ele aparecer no meio do caminho, ele seria o próximo, senão eu apresento os resultados preliminares da pesquisa da Roberta. Tudo bem? E aí eu vou dando dicas aqui para vocês quando faltarem mais ou menos 5 minutos, tá? Dentro desses 10, 15 minutos que a gente tem. Fernando? Beleza. Bom, o que eu vou apresentar é um resultado ainda, né, de uma pesquisa em andamento e vou trazer aqui algumas reflexões, tem a ver com uma história da psicologia social no Brasil. Vou falar uma primeira parte um pouco do recorte histórico e depois sobre o autor que eu tenho estudado mais de perto, né. Eu nomeei essa apresentação, né, como Civilizado Selvagem, as figuras do medo, cenários para a emergência da psicologia social no Brasil, e só por esse título a gente já teria algumas questões, né, para discutir, tem alguns posicionamentos já metodológicos aí. Eu vou trabalhar com um período que pega os anos de 1920 até 1945, são os anos que apareceram ali os primeiros livros, né, os primeiros manuais de psicologia social. Gente, vocês estão me ouvindo? É que travou aqui a imagem, eu fiquei na dúvida agora. Oi? Rodrigo, microfone. Te ouvindo normalmente, desculpa. Ah, tá bom, é que travou aqui a imagem, eu achei que, né? Mas então eu vou falar ali dos anos de 20 a 45, o período ali que apareceram os primeiros livros, né, os primeiros manuais de psicologia no Brasil, um livro aí que a gente pode pensar se é ou não de psicologia social, né, do Oliveira Viana, mas os dois livros talvez principais, que para essa época, que é o Psicologia Social do Raul Briquet e o Psicologia Social, a Introdução à Psicologia Social do Arthur Ramos. Especificamente eu vou me dedicar ao Arthur Ramos, né, e a justificativa para isso me parece que tem uma importância que a gente vai ver, acho que no decorrer aí da apresentação. Esse período também vai marcar ali o início da institucionalização, né, da psicologia social. O Arthur Ramos está na Universidade do Distrito Federal, né, no Rio de Janeiro,
dando aula para os cursos de Economia e Administração, em 35, né, e o Briquet, acho que só uma nota, ele vai também ministrar o curso de Psicologia Social na Escola Livre de Sociologia e Política em São Paulo, em 1933, e o livro é publicado em 35. A obra de Arthur Ramos, ela marca ali já uma certa descontinuidade, né, ao que a gente vai ver nas discussões sobre raça, sobre a modernização do país, sobre a miscigenação, e mesmo que ele se filie à escola de Nina Rodrigues, me parece que há uma descontinuidade com a própria obra de Nina Rodrigues, né? Ainda que ele se filie, como eu disse, ele faz algumas críticas ao Nina Rodrigues, dizendo inclusive dos erros teóricos mais condicionados à época, que dos trabalhos, né, do médico maranhense. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da história do Arthur Ramos, mas vou recapitular só algumas coisas que acho importantes, né? O Arthur Ramos nasce em 1903, na cidade de Pilar, né, no estado de Alagoas. Ele morre em 49, quando é convidado para dirigir a seção de ciências sociais na Unesco. Ele morre em Paris, morre jovem, mas com uma produção enorme, né? Arthur Ramos escreve, alguns autores que se dedicaram à biografia dele, cerca de 500 textos, né? Então é uma produção teórica bastante ampla e que passa por diversos campos, né? Tem uma aproximação bastante forte com a psicanálise, com a higiene mental, com o campo da educação, né? Arthur Ramos vai dirigir ali na segunda metade da década de 30 a seção de ortofrenia e higiene mental na cidade do Rio de Janeiro, convidado pelo Anísio Teixeira. A partir do final ali da década de 30, parece que cada vez mais ele vai se dedicar à antropologia e se afastando um pouco mais da psicanálise, mas ainda mantendo referências, né, nas suas obras posteriores ali, a psicanálise e, sobretudo, a psicologia social. A psicologia social ela vai figurar como interesse, né, do Arthur Ramos desde sua tese, né, aliás, né, o seu trabalho de conclusão do curso de medicina, que se chamava Primitivo Loucura. E isso é interessante porque aqui começa a se delinear, me parece, um eixo dos próprios escritos dele. Primitivo Loucura é uma obra que ele diz que era uma parte, né, de um projeto de pesquisa maior que se dedicaria ao estudo das relações entre a psiquiatria e o folclore. Isso não é possível naquele momento. Ele escreve esse texto, que depois é lançado em livro, recebe muitos elogios, mas a gente vai dar um salto, né? Isso é 1926, a gente vai dar um salto já para os anos 30, onde ele começa a lançar os estudos sobre o negro no Brasil. Aliás, só um parênteses, né? Acho que voltando atrás, em Primitivo Loucura, Arthur Ramos tem uma aproximação aí a alguns textos que depois vão ser importantes, né? Não somente os textos freudianos, mas os textos de Jung, de Adler, de Tanzi, de Juliano Moreira, Frano Peixoto, um conjunto de textos que vão auxiliá-lo, Freud, Adler e Jung, principalmente no conceito de inconsciente primitivo, e depois os textos, aliás, e Tanzi também, né, a escola pós-lombrosiana ali, né, da antropologia criminal, enfim. E os textos de Juliano Moreira vão auxiliá-lo no estudo sobre a paranoia, mas também na perspectiva da possibilidade de correção do desajustamento pela via da educação. Então, aqui começa a se articular dois conceitos, né? A ideia de que algo que é pré-lógico, algo que é do primitivo, com a relação do desajustamento e o desajustamento que se dá
no plano do indivíduo, mas também no plano das inter-relações, né? Nos anos 30, e aí eu vou fazer uma referência a um texto chamado Negro Brasileiro, já no início do texto, ele vai trazer uma ideia de que é importante a ultrapassagem desses elementos pré-lógicos, né? E substituir esses elementos pré-lógicos por elementos racionais. Aqui teria já uma grande questão, né, da gente entender o que ele está chamando de elemento pré-lógico e elemento racional, mas acho que talvez no debate a gente possa falar sobre isso também, né. E colocando uma tarefa, Arthur Ramos, nesse contexto, ele está, de fato, num debate, né, com os intelectuais brasileiros, pensando também a ideia de identidade nacional e a ideia de modernização do país, né? Então, esse empreendimento também de substituição de elementos pré-lógicos também se encaixa nesse projeto de modernização, e para isso é preciso conhecer a psique coletiva, né? Essa uma máxima interessante de Arthur Ramos. Especificamente no texto sobre a psicologia social, a introdução à psicologia social, lançado em 36, ele vai definir um problema central, e aí eu acho que algo que ele trabalha nos textos anteriores, mas que ele define isso como uma tarefa dos psicossociólogos, né, algo que é uma palavra que naquele contexto aparece com alguma frequência, como a tarefa principal é trabalhar com o desajustamento social. Então, o ajustamento social sendo a tarefa primordial dos psicossociólogos. E para isso, ele vai precisar teorizar e problematizar algumas questões, como, por exemplo, a formação da identidade social, o funcionamento psíquico a partir das crianças, a partir dos paranoicos, chegando de novo, né, com isso, afirmar, acho que também uma hipótese freudiana, né, de que o pensamento dos povos primitivos, o pensamento das crianças e o pensamento dos paranoicos guardam algumas características ali, que é justamente este elemento pré-lógico que ele vai conceituar na sua introdução à psicologia social como os elementos primitivos, né, da psique. Com isso, é claro que Arthur Ramos vai posicionar como algo fundamental para a psicologia social o estudo da cultura. Nesse sentido, então, ele vai dividir, ou pelo menos posicionar a sua psicologia social em 3 perspectivas importantes. Primeiro, como uma psicologia dos indivíduos, né, e aí ela vai se aproximar da psicologia clássica, né? Segundo, como uma psicologia das inter-relações, e em terceiro, como uma psicologia histórico-cultural. E aqui tem algumas nessas definições, sobretudo quando a psicologia se dedica às inter-relações e também aos processos culturais, ele vai abrir outro conjunto de relações, né? Então, se para o trabalho com o desajustamento social é importante a aproximação com a psicanálise, com a antropologia, com a criminologia, aqui novamente ele vai afirmar a importância da antropologia, né, desses diálogos com a própria sociologia. Nesse sentido, a psicologia social ela não é uma ciência autônoma, mas ela é uma ciência que todo o tempo precisa estar nessa inter-relação com a sociologia, a psicologia, a antropologia e outros campos, né? Quando ela vai estudar o funcionamento das estruturas primitivas, ela acaba também se aproximando da psiquiatria. Fernando, mais 3 minutos. Tá bom, só vou colocar mais uma questão e já termino, na verdade, porque acho que faz uma ponte um pouco com o nosso tempo, né? Arthur Ramos também coloca uma posição bastante interessante que a gente encontra num livro chamado O Folclore Negro no Brasil, que entre essas tarefas, então, de estudar a psique coletiva, de estudar as inter-relações, de estudar os processos histórico-culturais,
a psicologia social também caberia em desvelar os aspectos ideológicos nos estudos sobre as populações brasileiras. E aí, acho que isso é bastante interessante, não que seja exatamente uma continuidade, né, do que a gente chama hoje de compromisso ético-político da psicologia, mas acho que já um início de um reconhecimento de que a ciência tem uma dimensão política e a psicologia social também nos seus estudos desvela essa dimensão política. Eu fico por aqui e aí eu acho que no debate talvez a gente possa conversar mais. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Fernando. Péricles, antes de você começar, tem um termo que eu preciso só saber se você concorda ou não, porque senão a gente não pode gravar o que está acontecendo. Que é um termo de uso de imagem e voz. As sessões coordenadas dos grupos de trabalho do 14º Encontro Clio-Psique, que estão ocorrendo de forma... Péricles? Concordo sim. Concordo sim. Tá, concordo, então podemos usar a sua imagem e som. Oi, eu só não posso abrir a câmera porque eu estou ao sul do Maranhão e a internet não é muito boa. Então, se eu abrir a câmera, vai cair, tá bom? Aí eu mas podem gravar o áudio, não tem problema, tá bom? Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todas. Gostaria de registrar a imensa satisfação de estar com vocês, né, nesse evento de tão grande magnitude, né, que é o Congresso de História da Psicologia e o 14º Encontro Clio. São as contradições da vida, né? Talvez fosse na modalidade presencial eu não estivesse participando, mas nessa modalidade então foi possível participar. Então a gente percebe aí que são as contradições, né? É um momento bem contraditório. Eu vi, né, gente, meu trabalho não se trata de uma pesquisa, eu vi que poderia trazer reflexões, relatos, né, reflexões teóricas. Então, eu propus, eu submeti, né, o meu trabalho, ele versa sobre a Escola São Paulo de Psicologia Social e a Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO, né, e eu quero refletir sobre os impactos, né, que ambas tiveram na construção e na consolidação da psicologia crítica e da psicologia latino-americana, né? Cabe pontuar que a social inaugurada pela professora Silvia Lene e seus orientandos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ela cumpriu aí um importantíssimo papel no sentido de empreender uma crítica contundente aos tradicionais modelos norte-americano e europeu de psicologia social, e eles marcaram a tônica das discussões nos anos 80 a respeito do compromisso da psicologia com a transformação social, né? Para falar disso, eu acho que é importante a gente falar da crise de referência da crise de referência instalada dentro da ABRAPSO, da Associação Brasileira de Psicologia Social, quanto da Escola de São Paulo de Psicologia Social, que é anterior à ABRAPSO, né? Então, à época, a gente percebia aí que a tônica dos estudos era muito no sentido de controle das massas e de adaptação do indivíduo, e eram estudos centrados unicamente no indivíduo, desconsiderando aí o contexto político, social e econômico que marca, né, a sociedade o continente latino-americano, né, que é um continente marcado aí por profundas desigualdades, né, por exploração e dominação, isso aí desde a época colonial. E a época, a atuação, né, tanto as produções em psicologia social e também a atuação eram marcadas aí por esse viés adaptacionista, né, um viés adaptacionista
adaptacionista, ideológica. Péricles, seu áudio está falhando bastante. Que a gente agora vai melhorar. Acho que agora melhorou. Vamos tentar. Melhorou, Rodrigo? Parece que sim. Ai, que bom então. Né? Então, as produções em psicologia social eram marcadas por esse viés adaptacionista, sem uma crítica, né? Sem entendendo aí que o sujeito, então, não havia uma concepção de sociedade. Né? Então, trabalhava-se o indivíduo de modo isolado, sem necessariamente questionar a sociedade na qual esse indivíduo estava inserido. E com isso surge a escola, nasce, né? A Escola São Paulo, a Escola de São Paulo de Psicologia Social, ela nasce exatamente nesse bojo, né? E ela empreende uma crítica muito importante, uma crítica contundente a esse modelo, né? Ao modelo positivista, um modelo aí de corte positivista, experimental, e a professora Silvia Lane e seus orientandos, eles aí produzem, né, uma obra que a gente percebe que até hoje ela continua sendo aí uma referência em cursos de psicologia social, tanto nos níveis de graduação quanto de pós-graduação, que é Psicologia Social, o Homem em Movimento. Essa obra, ela inaugura, né, ela marca aí esse campo, né? Ela marca essa nova psicologia, né? Essa nova perspectiva de psicologia, uma perspectiva que vinha aí fazendo uma denúncia a esses modelos norte-americanos e europeu, e uma psicologia que tinha como intento, né, promover a transformação social, né? Uma psicologia social que produzida para atender a realidade dos povos latino-americanos. Né? E nesse período é importante destacar que surge também a Abrapso, né? E tanto a Escola de São Paulo quanto a Abrapso, elas se constituem aí como os principais elementos no sentido de solidificar, né, de construir essa perspectiva, né, e de consolidar essa perspectiva no continente latino-americano. Talvez não no continente latino-americano, mas pelo menos no Brasil, né, porque existe aí uma controvérsia. A gente entende que a crise de referência da psicologia social, ela existe até os dias atuais. Isso ainda não foi superado, né? Em alguns países da América Latina ainda existe aí uma produção hegemônica de psicologia social de cunho norte-americano, né, europeu, experimental, positivista. Então, a gente entende que, pelo menos no Brasil, então a Abrapso, ela veio consolidar, ela veio aí marcar, né? Foi um marco muito importante no sentido aí de consolidar essa nova perspectiva que surgia a partir de todas essas críticas, né? Quando é importante destacar, né, que antes havia apenas a Sociedade Interamericana de Psicologia, né, que ainda existe até hoje, a CIP, né, a AVEPSO, né, Associação Venezuelana de Psicologia Social, né, com a Maritza Monteiro, né, e outros importantes teóricos, né, o Martim Baró também fez coro nessa época, e a AVEPSO foi extinta, mas a Abrapso continua até hoje, a Abrapso continua, a CIP, quer dizer, a Sociedade Interamericana de Psicologia, continua, ainda existe, né, e assim, é importante isso para a história da psicologia social, é algo fundamental, né, a gente compreender, né, a gente entender que essas perspectivas que nós temos hoje, né, eu estava ouvindo a apresentação do Rodrigo, cheguei bem no finalzinho,
Mas é importante a gente perceber que isso não é óbvio, nem sempre isso existiu, né? Então é importante a gente entender, né, o contexto, né, por que que surgiu, né, de onde que surgiu, né? Então isso em termos de história, né, para a gente compreender aí uma história, não uma história linear, mas uma história aí marcada por contradições, porque a história da psicologia social latino-americana ela é uma história marcada também por contradições, né, que expressam as contradições do contexto latino-americano. Então a gente tem disputas, né, disputas de concepção de indivíduo, de concepção de sociedade, né? Então a gente hoje vê aí o crescimento de perspectivas neoliberais, né, que compreendem ainda esse sujeito, um sujeito ahistórico, né, um sujeito que se constitui à revelia das condições concretas de existência, né? Então é importante a gente reconhecer, e eu quis trazer para esse evento exatamente para isso, né, para a gente reconhecer, né, a importância, a relevância da Associação Brasileira de Psicologia Social e da Escola de São Paulo de Psicologia Social na construção, né, dessa psicologia social que nós temos hoje, né? Ela não é fruto do acaso, mas é importante a gente reconhecer que existiram esforços, né, muito importantes de pesquisadores que estavam descontentes, né, que estavam descontentes com as perspectivas vigentes até então. Então, em linhas gerais, Rodrigo, era isso que eu gostaria de trazer, né, depois a gente pode dialogar melhor, sobre convergências, né, aproximações, distanciamentos aí, sobre os trabalhos que serão também apresentados, algumas discordâncias e tudo mais. Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Para mim foi uma alegria assim imensa. Muitíssimo obrigado. Valeu. Obrigado, Pérez. Gabriela voltou. Boa tarde, gente. Eu sou a Gabriela, eu sou do curso de Psicologia da UFG e eu vou apresentar sobre a contribuição da perspectiva histórica de Walter Benjamin para a psicologia social. Eu preparei alguns slides e eu não tenho costume de usar esse aplicativo, que na verdade eu nunca usei, então eu vou tentar projetar aqui. Eu vou começar falando quem foi o Walter Benjamin. O Benjamin, ele foi um autor que ele pertencia à teoria crítica da Escola de Frankfurt, que era associada ao Instituto Social, e esse instituto ele tecia críticas a pensamentos de identidade e não contradição que eram típicos da teoria tradicional. E o Benjamin, ele foi uma pessoa que viveu entre guerras, ele viu a ascensão do nazifascismo, então ele criou a sua teoria sobre história mais ou menos nesse contexto. O Benjamin, ele tecia críticas ao historicismo, porque ele dizia que o historicismo ele se identificava com os vencedores e os poderosos. Então, ele dizia que, à época, o estudo de história feito, ele narrava a história dos vencedores e ocultava a história dos vencidos. E ele dizia que era uma concepção de tempo muito vazia, que era atrelada àquela lógica dos relógios, à lógica da linearidade, e não fazia jus à memória de todas aquelas pessoas que foram vítimas. Nesse contexto, ele também fez várias críticas aos marxistas da Segunda e Terceira Internacional, porque, de acordo com ele, eles veiculavam uma visão de história mecanizada, uma visão de história puramente pautada em um tempo vazio, que via sempre a história como evolução, como progresso, sem voltar ao passado. Então, a teoria do Benjamin, ela vai a contrapelo dessa concepção evolucionista de progresso, porque, de acordo com ele, essas histórias estão sempre olhando para frente e ocultando todos aqueles que fizeram parte das narrativas históricas, tentando sempre a história trazer uma visão tradicional de quem está sempre vencendo e de quem está oprimindo. Aí, para fazer essa pesquisa, a gente basicamente pesquisou artigos e livros do Benjamin, autores que discutem o Benjamin.
e falando em linhas gerais, né, os resultados e as conclusões. Esse conceito de história do Walter Benjamin, ele vem cortar, né, propõe uma cisão com todos aqueles estudiosos que investigam a história a partir de uma concepção de tempo vazia. É uma concepção de tempo vazia, de acordo com ele, porque é aquela que apenas visa progresso, apenas visa olhar para a frente. Então, ele propõe atrelar presente, passado e futuro para que fosse possível fazer justiça à memória de todos aqueles que foram vencidos pelo tempo. Ele chama isso de redenção na obra dele. Porque, de acordo com ele, todo o percurso da humanidade, ele esconde todas aquelas pessoas que foram oprimidas. E escondendo as histórias desses que foram oprimidos e as suas narrativas, há um reforço da exploração de classes, por exemplo, porque a versão dos fatos veiculada vai ser sempre daqueles que vencem. É nesse sentido que ele fala, por exemplo, que existe uma tradição na história, porque a versão considerada universal e verdadeira, utilizada nos estudos, é sempre dos que estão dominando. E como ele propõe, né, atrelar presente, passado e futuro nesse sentido? Ele propõe isso através da investigação dos rastros, dos vestígios, das pegadas. O que seria isso, né? Os rastros, eles são aqueles elementos que eles atestam a história de algumas pessoas que foram encobertas pelo fluxo da história. Por exemplo, tem um documentário que se chama O Botão de Pérola. Ele vai falar sobre a questão da ditadura chilena, que foi extremamente sangrenta, que muitas pessoas eram mortas e suas histórias não eram contadas. E nesse documentário é encontrado no fundo do mar um botão de pérola. E esse botão de pérola é o que conta a história daquela pessoa. Ele é um vestígio daquela pessoa que teve o seu corpo morto jogado ao mar, que foi oprimida pela ditadura do seu tempo. Então, ele propõe nessa investigação do presente e do futuro a partir do passado, porque rememorar essas vítimas, rememorar as suas histórias, permite também que a barbárie não se repita, né? Porque se está vivo na memória, se não foi apagado, se a versão dos fatos contadas faz jus, muitas barbáries podem ser evitadas de serem repetidas, né? E a contribuição disso para a psicologia social é no sentido de que esses estudos do Benjamin, eles permitem uma reflexão que vai além desse conhecimento tradicionalmente difundido, que é um conhecimento que está do lado dos vencedores, porque essa visão de história, que foi difundida por muito tempo, uma visão mecanizada, uma visão de progresso, é uma visão que reforça a exploração de classes e que ela é colocada puramente sobre a ótica das classes dominantes. E ao momento em que ela é colocada sob essa ótica das classes dominantes, ela oculta toda a perspectiva daqueles sujeitos que sofreram, né, no fluxo da história, que foram oprimidos e que foram vencidos, considerados vencidos, para que uma classe pudesse ser a classe vencedora. E o Benjamin, ele frisa bastante, né, essa questão de se valorizar o passado para aprender o presente e transformar um futuro, porque um estudo da história que não está ao lado desses sujeitos que foram vencidos por milhares de anos, é um estudo de história, é um estudo em ciências humanas que legitima uma dominação, porque ele está sempre apagando narrativas de sujeitos que não têm voz. E essa elaboração de resistências, essa resistência que é a contrapelo, né, da história, ela é uma resistência que vai além de uma lógica burguesa, quando ela permite essa rememoração da injustiça que as vítimas do passado sofreram. E compreender isso em psicologia, trazer essas narrativas em psicologia social, ela é essencial, porque é uma forma de olhar para todos aqueles sujeitos que ficaram historicamente nas margens. É uma forma de dar voz para todos esses sujeitos que não tiveram voz, que não tiveram suas histórias contadas, e a construção da ciência, da ciência e psicologia, ela deve caminhar nesse sentido, né?
Ela deve caminhar no sentido de dar voz à narrativa de todos esses sujeitos, e não só os sujeitos que dominam e que exploram as classes historicamente. É basicamente isso. Beleza, Gabriela. Você foi tipo, super rápido, você deixou super tempo ainda. Aí a gente usa isso para conversar no final. Giovana e Maria Isabela. Bom, como vocês estão vendo aí, meu nome é Giovana. Eu sou a Maria Isabela, boa tarde. E nós fizemos esse trabalho e denominamos de psicologia de maleta e sua influência na fortificação de uma psicologia elitista. Peraí. Bom, nosso trabalho tem como intuito tratar desse conceito psicologia de maleta e como ele influencia para uma fortificação de uma psicologia elitista e qual a importância de um papel social e ético do profissional de psicologia. Mas para isso, precisamos entender como a psicologia se torna uma profissão em ciência e analisar sua história. E, de fato, nas graduações de psicologia, de maneira super didática, a gente aprende que a psicologia se transforma e se forma enquanto ciência de uma maneira extremamente cronológica e linear. E essa análise coloca o homem muito fora das suas transformações, não vê ele como um sujeito completamente ativo da sua própria criação e ativo da sua transformação com o meio. E como é colocado por Silvia Lani, a gente tem que observar o sujeito enquanto um sujeito extremamente ativo para a construção do meio em que ele está cercado e para a construção de si mesmo, que ao mesmo tempo ele é produtor do que acontece, das ações que surgem, da transformação da natureza, ele também é produto, que de maneira dialética ele se transforma, ele vai transformando o meio e vai criando história. Então, deveríamos analisar a história da psicologia dessa forma, vendo o sujeito como um sujeito completamente ativo, e também devemos analisar o profissional de psicologia também dessa forma, porque enquanto sujeito ativo, ele transforma os sujeitos que ele vai entrar em contato no âmbito individual e no âmbito social também. Mas, para compreendermos a psicologia no Brasil, também temos que analisar a psicologia, sua história da psicologia num contexto profissional e quais foram os fatores que influenciaram para que ela se fortificasse. E, de fato, a gente encontra que o período principal de fortificação da profissão de psicologia foi durante a ditadura civil-militar brasileira de 64, que foi um período em que a psicologia se fortificou com a regulamentação da profissão, que se deu em 1962 pela Lei número 4.119, e com a criação de dispositivos formais, que foi a criação de Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais, a partir da lei número 5.766, em 1971. E também a gente tem que observar que nesse período de ditadura civil-militar, houve um aumento considerável dos cursos de psicologia no Brasil, nas universidades particulares brasileiras, que passaram pela reorganização universitária, que se deu através da lei número 5.540, de 1968, que comprometeu seriamente a criticidade das pesquisas científicas e houve uma restrição dos conteúdos ensinados nas universidades. Então, durante esse período extremamente conturbado, o papel do psicólogo ele se tornou prioritariamente um papel individualista e singular, não observando as demandas sociais que estavam presentes naquele momento. Então, a gente também pode observar, a partir de uma pesquisa do Conselho Federal de Psicologia de 1988, que buscou traçar o perfil do profissional psicólogo brasileiro, que o psicólogo formado naquele momento
priorizava, de fato, um caráter privado e individualizado da psicologia enquanto ciência e profissão, dando apoio principalmente para as psicoterapias e, de certa forma, não priorizando tanto a psicologia social em si. E, como consequência, transformou os sujeitos que se formaram em psicologia como sujeitos que foram extremamente passivos num sentido de não poderem transformar tanto o meio em que eles estavam presentes durante a ditadura civil-militar. Porque, por esses fatores apresentados anteriormente, como a profissionalização da psicologia, a criação de recursos formais para profissão em si, os profissionais que se formaram naquele momento, eles compactuavam muito com esses fatores que eram um pouco mais individualistas do que sociais. Mas a gente também tem que afirmar que, de fato, existiram diversos profissionais de psicologia que lutaram muito contra a ditadura militar, que é colocado através do livro A Verdade é Revolucionária, do Conselho Federal de Psicologia, que é muito interessante, por sinal, que tem diversas falas de diversos psicólogos que trazem essas questões que surgiram naquele momento, dessas lutas e tal, mas também temos que visualizar que, de fato, os profissionais que se formaram naquele momento contribuíram de alguma forma para esse contexto ditatorial governamental. Seguindo o raciocínio, né, que a Giovana pôs, a gente pode analisar, por conta dessa contribuição da psicologia na época da ditadura militar, e até mesmo antes, no processo de formalização do curso como profissão independente, por essa lógica Foucaultiana, o quanto a psicologia na época da ditadura militar, e ainda hoje em alguns processos, fomenta o processo de gerenciamento humano, né? Por uma lógica Foucaultiana, compreender tudo isso é enxergar o quanto a medicalização de fenômenos humanos e essa categorização universal e individualista de comportamentos e emoções, ela atinge e, consequentemente, prejudica a nossa formação enquanto profissional de sermos ativos no ambiente em que a gente for trabalhar. Tanto por conta da nossa grade curricular, tanto por conta de toda essa história que ainda reflete na nossa formação. Pode passar para mim, Gi, por favor. Psicologia de maleta, então, foi um conceito que a gente trouxe para falar sobre uma psicologia que carrega técnicas e métodos universais e individualistas, sem recorte interseccional, sem considerar que o sofrimento é político e a subjetividade ela se formam a partir daí. Né? Citando e referenciando Martin Baró, pesquisar referências a partir de uma psicologia universal, de verdade absoluta e completamente individual, sem considerar o social, é um mecanismo de alienação que mediatiza o acesso do psicólogo latino-americano. Desconsiderar nossa história de país colonizado, de país que sofreu por diversas opressões e até hoje carrega isso nas costas. Né? Esse termo de que o sofrimento é político, ele pode assustar um pouquinho, porque geralmente as pessoas tendem a confundir imparcialidade com o fato de que a psicologia ela precisa ser política no sentido de precisar se posicionar frente às desigualdades, vulnerabilidades sociais e opressões estruturais da nossa sociedade. A questão é que imparcialidade é diferente de... imparcialidade é diferente de partidarismo. Então, a psicologia política no sentido de agir de forma ética contra os sofrimentos que são impostos de maneira estrutural na nossa sociedade. Pode passar, Gi, por favor. Por conta disso, por conta desse conceito que a gente pôs de psicologia de maleta, o que a gente sugeria, o que a gente pensa de uma psicologia popular e realmente eficaz no ambiente, é uma psicologia de papel e caneta. É uma psicologia que busca referências a partir do contato e da escuta. E a gente acredita que só a partir do contato, da escuta e do toque mesmo, que a gente tem com as pessoas ou no ambiente de periferia ou no ambiente mais popular, é que a gente consegue se aproximar da perspectiva
do jeito que aquelas pessoas elas conseguem enxergar a realidade. A psicologia de papel e caneta é uma psicologia que visa assistir e mudar o ambiente em que ela for colocada. Entender os problemas ali daquela realidade, as potências e os sofrimentos, e a partir daí mudar o social de maneira mais eficaz. Claro que não de maneira macropolítica, isso se dá a partir do momento que a gente ocupa os espaços, mas de maneira micropolítica pelo fato de que a gente lida com subjetividades que, digo e repito, tem o seu papel construído a partir de sofrimentos que são políticos, e isso envolve questões de gênero, racial, e por aí vai. Pode passar, Gi, por favor. Colocamos algumas das nossas referências, psicólogos latino-americanos, Silvia Leile, grande marco da psicologia social, Foucault, e o nosso contato. É isso. Muito grata por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui apresentando. Muitíssimo obrigado, gente. Vocês também foram super à frente do tempo. Tá? Eu vou tentar me pautar em vocês, que foram super rápidos e não falar infinito. Quem quer ficar sob o controle do meu tempo aí? Pra eu não... E mostrar plaquinha igual eu fiz aqui, sendo o controle do mal. Eu posso ficar, Rodrigo. Obrigado, Fernando. Gente, de novo, eu peço desculpa pela ausência da Roberta. A Roberta teve, como eu falei, um problema de saúde, e aí ela que devia apresentar, eu falei para ela relaxar e caçar, cuidar da própria saúde. Então, a pesquisa que eu vou falar agora, ela não é minha, ela é da Roberta, e a minha função ela é secundária, no sentido de que eu sou o orientador da pesquisa, né? Então, os achados da pesquisa, a proposta de pesquisa, ela é toda da Roberta. O que a gente está interessado em estudar na pesquisa da Roberta? A gente está pensando numa lógica em que um conjunto de conceitos psicológicos e de teorias psicológicas circularam ao longo do mundo quando a gente observa a história da psicologia. E aí, em específico, a gente está interessado num certo tipo de circulação que vai ter se dado da análise do comportamento entre as décadas de 60 e da década de 80 do século passado, 1960 e 1980, para o território brasileiro. E aí, quando isso está acontecendo, tem uma dupla de conceitos que nos parecem importantes para pensar algumas condições, tanto das décadas de 60 e 80 no Brasil, que, como todos vocês falaram, diz da ditadura militar, mas também pelo fato de que encontraria ressonância hoje em discussões que a gente faria em termos de saúde coletiva, psicologia social, etc. São os conceitos de controle e contra-controle social, que vão circular nessa psicologia analítica comportamental nos Estados Unidos e que elas vão ser recepcionadas no Brasil por uma figura do Rio de Janeiro chamado Celso Pereira de Sá. Então, o Celso Pereira de Sá, ao recepcionar essas teorias, essa teoria comportamental, passa a se apropriar desses dois conceitos, que serviriam para explicar, por um lado, como é que as agências de controle, e quando ele está falando de agências de controle, ele está falando como é que essas instituições, esses dispositivos de Estado, esses dispositivos culturais exercem efeitos sobre o funcionamento das pessoas, e aí como as pessoas podem criar mecanismos, que seriam esse contra-controle, de poder burlar as formas de controle e opressão postas por esses dispositivos de Estado. E aí, a pesquisa da Roberta, que é o mestrado dela sob minha orientação, é estudar como é que esse conceito chega nas mãos do Celso e o que ele vai produzir a partir disso. Ou seja, passar a pensar que nesse processo de recepção e circulação a gente não só recepcionou algo no sentido passivo, mas que a gente foi fazer algo com isso. Ao fazermos isso, o trabalho da Roberta está dividido em duas etapas, e a que a gente apresenta hoje diz da leitura inicial que ela faz das obras de um conjunto de artigos escritos pelo Celso Pereira de Sá entre as décadas de 70 e 80,
que dizem do período entre o seu mestrado, o seu doutoramento e, na verdade, seu período ali logo de recém-doutor, em que esses conceitos de controle contra o controle social vão aparecer como operadores para ele refletir sobre psicologia social no Brasil e como uma psicologia comprometida com mudanças sociais, ela poderia se valer desses dois conceitos de controle social e de contra-controle social, tal qual estabelecidos nessa proposta behaviorista radical. Ao fazer isso, ele vai se apropriar do conceito de comportamento, tal qual estabelecido ali pela análise do comportamento, como eixo central das análises que ele vai fazer nesse conjunto de obras, e a partir dessa ideia de comportamento, ele vai puxar dois polos de discussão. Um polo, de um lado, de discussões relacionadas aos grupos sociais, ou como é que as pessoas se organizam, quais são as contingências sociais às quais as pessoas estão, com as quais as pessoas estão articuladas, para daí pensar quais são as contingências que, então, permitem a produção desses comportamentos que seriam de contra-controle, e a partir do outro lado, ele vai começar a pensar em mecanismos de como operacionalizar esta psicologia com compromisso social a partir de práticas educacionais. E aí ele vai fazer isso, essa dupla associação entre pensar as contingências sociais às quais as pessoas estão submetidas, sobretudo aquelas que dizem do controle aversivo das agências de controle, para produzir contra-controle, portanto, mudar esta realidade social, ele vai pensar num produto que é uma cartilha vinculada à educação popular, especialmente à classe trabalhadora. E ali, nessa cartilha em específico, ele passa a operar com esses dois conceitos, de tal forma que esses conceitos pudessem se tornar ferramentas de mudança social para esse segmento populacional, que ele recorta que seria um segmento populacional considerado de pessoas vulneráveis, de pessoas que estão sensíveis ao controle aversivo desse sistema que se estabelece, sobretudo neste momento, em específico, em que a gente está discutindo a transição da década de 70 para 80, com o arrocho salarial, o aumento da inflação, o fato de termos saído da crença do milagre econômico, mostrando com os altos índices de inflação, etc. Então, o que a gente vai vendo é que esta apropriação analítico-comportamental que vai ser feita via Celso Pereira de Sá no Rio de Janeiro, ela tem uma outra caracterização diferente daquela que usualmente a gente observa de uma recepção da análise do comportamento em cenário brasileiro, por vezes criticada por seu cunho tecnicista. E dois, uma psicologia, uma análise do comportamento pensada mais claramente como uma teoria capaz de ser pensada como psicologia social, e não só pensada como psicologia social, mas que ela poderia ser aplicada como um mecanismo de mudança social a partir da sua interlocução com alguns segmentos populacionais específicos. Então, é isso que a gente encontra até esse momento na pesquisa da Roberta. O que a gente vai passar a fazer agora é uma análise mais conceitual dessa articulação que o Celso Pereira de Sá faz, para entender melhor quais são os conceitos com os quais ele está operando quando ele vai fazer essa proposta brasileira ou abrasileirada dos conceitos de controle contra o controle social. Pessoal, agora nós estamos livres para conversarmos, fazermos perguntas uns para os outros, provocarmos uns aos outros a falarmos um pouco mais. Vocês querem começar? Eu fiz várias anotações aqui, eu também posso fazer perguntas. Tem coisas que eu queria ouvir mais de vocês. Beleza, então, já que vocês estão todos mudos e viraram bolinhas, tipo os meus alunos, eu vou fazer uma sequência de perguntas, tá, gente? Aí depois vocês vejam aí como é que vocês fazem. Fernando, super parabéns pelo seu trabalho, eu gostei super
de trazer esses personagens que eu acho que ajuda a gente a entender um pouco melhor a história da psicologia brasileira, que a gente vai tirando essas personagens de caixas em que a gente usualmente faz na história para facilitar o processo de compreensão, né? Então, acho que tirar um pouco o Arthur Ramos desse lugar de somente nem somente, né, mas do lugar usual que a gente observa como um médico, um alienista, vinculado, sobretudo, a uma recepção e produção de psicanálise, para pôr ele claramente num debate ali com uma psicologia social, inclusive controversa ali com Nina Rodrigues. E aí eu fiquei pensando se vai aparecer no seu trabalho, né, nessa reflexão que você tem feito sobre os manuais de psicologia, e sobretudo no Arthur Ramos, como é que aparece a questão racial, sobretudo nessa controvérsia com Nina Rodrigues, e se a educação aparece nessas propostas que ele faz. Para a Gabriela, eu fiquei me perguntando aqui, de novo, parabéns, super, eu gostei muito do seu trabalho, sobretudo a proposta que eu acho que você traz com os conceitos que são muito, acho que fundamentais para a gente pensar história, né? Como a ideia de rastro e vestígios desses atores do tempo passado, um foco que me parece muito importante dessas pessoas que muito participaram dos acontecimentos passados, mas eles pouco foram lembrados, né, e foram deixados aí em segundo plano. E aí, a partir desse trabalho que você faz sobre o Walter Benjamin, eu fiquei me perguntando se você consegue ver aí nessa proposta dele uma função que ele tem para a história, sabe? Assim, qual que seria o papel da história nessa contemporaneidade, sobretudo quando ela teria um efeito, se eu estou entendendo, né? Assim, o que na contemporaneidade, porque a gente está olhando para esses vencidos, a gente deveria pensar em mecanismos de resistência. E para Giovanni e Maria Isabela, eu tinha duas perguntas. Três perguntas. Duas são muito idiotas. Porque como vocês estão na UFMS, eu estou no CDB, e eu estou perguntando em qual campus vocês estão e se vocês estão trabalhando com algum professor em específico. E dois, eu acho que vocês fazem duas críticas que eu gostei muito de ouvir, e que eu acho que vocês estão super de parabéns, se eu entendi a crítica adequadamente, porque eu acho que vocês estão corretíssimos, sobre o lugar que a história da psicologia tem no ensino. E aí eu me perguntaria, assim, para essa aposta que vocês fazem, essa psicologia, que não seria da maleta, mas do papel e papel e caneta, que lugar que a história da psicologia tem aí? Assim, o que a história da psicologia tem para contribuir nessa proposta? Eu posso começar? Por mim? Eu vou tentar falar um pouco sobre as questões que você coloca, né, sobre a questão racial e a educação, como é que ela aparece, e depois também vou fazer alguns comentários, assim, dos outros trabalhos que eu também achei bastante interessante, tudo bem? Claro. Me parece que pensar a psicologia social no Brasil, pensar a leitura que começa lá no século XIX, de autores como Gustave Le Bon, Gabriel Tardia, me parece que a questão racial ela é fundamental, ela é chave, né? Assim, e ela ainda é uma questão bastante importante na década de 30, né? A gente tem uma controvérsia e a gente não pode esquecer que uma instituição que teve bastante importância para a psiquiatria, para a psicologia, é a Liga Brasileira de Higiene Mental, né? Até os anos 40, ela é extremamente importante, né? Inclusive com laboratórios de psicologia social desde a década de 20, com a clínica de psicanálise com Júlio Portocarrero,
com os cursos de formação em psicotécnicos, né, com um trabalho do Hernani Lopes, da Brasília Paz Leme, o Ulisses Pernambucano, de revisão dos testes de inteligência, tudo isso dentro ou como parte ali, né, de uma discussão que está acontecendo também na Liga Brasileira de Higiene Mental. Dentro de um campo assim, bastante amplo, controverso, né, a Liga era formada por diversos personagens que foram importantes para a história da psicologia, né, eu citei o Ulisses Pernambucano, mas o Plínio Olinto, o próprio Arthur Ramos, né, eles estão lá, fora o Duval Marcondes publica, a Virginia Bicudo publica também nos arquivos brasileiros, e enfim, né, um conjunto aí de personagens. E cada vez mais a Liga nos anos 20, ela vai assumindo uma perspectiva eugenista, né, então esse é um grande debate ali, né, o Arthur Ramos se insere nesse debate, ainda que a gente possa fazer críticas, né, como faz o Dante Moreira Leite, a obra do Arthur Ramos, né, sobretudo a noção de primitivo, mas naquele momento, inclusive as ideias que ele tinha sobre a miscigenação, me parece que era uma contraposição assim, aos estudos da inferioridade racial, né, que também estava lá no âmbito da Liga, que estava se discutindo no campo amplo aí, né, da psiquiatria. Arthur Ramos vai dizer, por exemplo, em um livro chamado A Aculturação do Negro Brasileiro, que na miscigenação existe a possibilidade de construção de um novo pensamento brasileiro, né? No sentido de que ele a miscigenação, nesse sentido, ela não significava uma degeneração do povo, mas ao contrário, que ela poderia significar a construção de toda uma nova forma de pensar e de existir, tipicamente brasileiros, assim. Claro, né, a partir daí a gente pode levantar outras questões, mas, enfim, acho que a raça está ali como um conceito chave, fundamental para a psicologia, que vai surgindo aí nessa época, né. Sobre os trabalhos em educação, mesmo a proposta de uma psicologia social, para Arthur Ramos, é uma psicologia social de interface, né, então ela está numa interface com a educação, com a antropologia, como eu disse, com a sociologia, com a psicologia. Então, ele vai dedicar, né, vai se dedicar com bastante empenho a pensar o campo da educação, né? Talvez um livro que talvez mais demonstre isso seja justamente A Criança Problema, que é um livro publicado em 1939, ainda que ele tenha publicado anos antes um livro chamado Educação e Psicanálise. Mas no livro A Criança Problema, ali a gente também vai encontrar ele se inserindo num debate da educação, mas também provocando alguma descontinuidade com uma própria noção de anormalidade, né? Então, ele traz, por exemplo, a ideia, a partir de uma leitura da psicanálise, a partir de uma leitura, e aí psicanálise como Ana Freud, mas também autores da psicologia social. Aliás, ele insere a Criança Problema como parte, né, de uma coleção de psicologia social. E o trabalho é dedicado às crianças com dificuldades de aprendizagem, e ele compreende o problema, né, de aprendizagem das crianças como sintoma de uma relação social e familiar, né, de abusos e etc. Isso na época significa uma ruptura, né, com uma educação que se fundamentava na ideia de punição. Então, tanto os trabalhos sobre raça quanto sobre educação são bastante importantes para ele, e importantes também para a gente entender essa proposta de psicologia social. Eu queria trazer, e aí fazer só 2 comentários, assim, gostei bastante, né, de ouvir essa perspectiva de história, né, do Walter Benjamin, é um autor que eu conheço muito pouco e que gostei do que a Gabriela, né, trouxe, sobretudo
tudo isso, né? Essa ideia de que tem algo na história que foi soterrado e que a gente precisa retomar. Acho que isso me parece muito próximo também daquilo, com as devidas diferenças, né? Mas daquilo que o Foucault trata quando pensa em história como a genealogia como um empreendimento de descolonização, né? Acho que tem um pouco uma relação com isso, e eu achei bastante interessante. E pegando esse gancho, achei bastante interessante também essa articulação de Foucault com Martin Baró. Acho que é interessante a gente pensar, né, como é que esses dois autores enfim, vão proporcionar algum diálogo aí, né? Eu fiquei também pensando na ideia de o quanto a psicologia vai acabar contribuindo, né, para a ditadura ou firmando aí compromissos com a burguesia. Tem um texto da Elizabeth Bonfim que eu considero bastante interessante. Ela fala desta relação, mas ela fala também que mesmo essa posição adaptacionista provocou mudanças na psicologia, porque a psicologia tinha que ouvir de qualquer jeito. Ela tinha que ouvir as pessoas, né? E aí isso fazia com que, talvez, algo inesperado, né? Numa perspectiva adaptacionista, muito grosseiramente falando, mas que isso provocava a psicologia a compreender outras formas de cultura, outras formas de existir e tal. Então, a gente tem essa dupla relação, né? E acho que tem a psicologia individual, né, como não valorização da psicologia social. Acho que essa é uma ideia que eu gostaria de ouvir mais, assim, vocês falando. E o Péricles não está, né, mais na sala, né, mas acho que a história de uma crise da psicologia social, mas acho que vale como questão para nós, né. A gente vai encontrar textos já da década de 30, aliás, o próprio Arthur Ramos diz isso, né, que a psicologia social está em crise. Mas eu gosto muito da ideia do Kenneth Gergen, né, quando ele traz que não é exatamente uma crise, mas é uma condição da própria psicologia, né, na medida em que ela se caracteriza como a partir de uma perspectiva histórica, né. Enfim, acho que era essas observações, assim, e é isso. Seguimos contigo, Gabriel. Tá dando para me ouvir? Sim. Bom, acho que respondendo, né, ao questionamento, esse estudo da história na contemporaneidade com essa ótica, ele é fundamental, porque o que a gente acompanha, por exemplo, no Brasil, nos últimos tempos, e que é algo extremamente assustador, é a questão da ditadura militar, em que a gente vê figuras, sabe, indo na mídia e falando sobre a ditadura militar como se fosse um período que tenha sido tranquilo, um período em que nada aconteceu, um período que pessoas não foram mortas, sabe? Tem uma verdadeira, como fala, tipo, as pessoas mascaram mesmo, né? As pessoas, elas mentem sobre o que aconteceu, e isso é uma tese em que a gente tem, né, inclusive sobre esse estudo do Walter Benjamin, é que isso é resultado de um estudo da história que não olha um passado, de um estudo da história que encobre as narrativas de todos aqueles que foram vítimas, e é extremamente importante retomar, né, e estudar e colocar uma ótica de reflexão que abarque todas as narrativas para evitar exatamente que esse tipo de coisa aconteça. Que venha um presidente e diga a barbaridade de que a ditadura militar não foi daquele jeito, de que não tiveram mortes, ou aquela narrativa também que as pessoas, né, costumam dizer que só se prejudicou na ditadura militar quem era dito vagabundo, comunista, sabe? Extremamente importante mesmo retomar todas aquelas narrativas daqueles que foram oprimidos e que foram vencidos, porque, como diz o Benjamin mesmo, é uma forma de evitar que se repita uma barbárie, né? É bem nesse sentido.
Acho que tinha ouvido falando, já dou a palavra para vocês, Giovanni e Maria Isabela. Me lembrou muito aquele, não sei se vocês já viram aquele vídeo da Chimamanda, não sei pronunciar o sobrenome dela, que chama O Perigo da História Única. Tipo, vale muito a pena. Me lembrou muito sua fala, Gabriela, sobre o problema de termos só uma versão da história e qual é o impacto que isso tem. E vocês, gente? Primeiro, respondendo suas questões que você chamou de bobas, a gente é do UFMS Campus Cidade Universitária, a gente é de Campo Grande, e inclusive você está no mesmo grupo de trabalho do nosso professor Lucas, né? A gente reparou isso na programação. E sim, a gente apresentou o trabalho fazendo o conceito sozinhas, a gente não tem orientação de professores, a gente se aventurou nessa. Aí a gente criou os conceitos, a gente estudou e criou tudo. Caralho, vocês estão de parabéns. Obrigada. Esses conceitos surgiu justamente do incômodo que a gente começou a ter a partir da nossa grade curricular, assim, e a partir também dessa dupla condição da psicologia, né, de ao mesmo tempo de lidar com subjetividade, ser considerada mãe dos direitos humanos, ela também pode colaborar para a manutenção de uma passividade do sujeito, né, pelo menos em clínicas mais individualistas, assim, dependendo das opressões ou daquele sofrimento, a forma que é lidada às vezes pode ser tão individualista a ponto de colaborar para ser um sujeito passivo que se acomode àquelas opressões. A psicologia tem esse duplo papel. Então, duplo porque, ao mesmo tempo, respondendo essa pergunta, que pode colaborar para essa manutenção, também pode colaborar de forma micropolítica para essa quebra. E eu acredito que mesmo usando Foucault, né, que é um hegemônico para falar sobre, e tentando fazer algum tipo de conexão com o latino-americano, eu acredito que durante a história da psicologia teve resistências. E as pesquisas de hoje, latino-americanas, marxistas ou não, a psicologia social que vem crescendo muito e se destacando a respeito, a psicologia comunitária, uma psicologia mais popular, eu acredito que isso tenha marcado. Essas resistências e até hoje essas pesquisas que a gente vem fazendo sobre gênero, questões raciais, capacitismo e considerando as subjetividades políticas com Ana Bock, com Silvia Lane, valorizando mais o nosso, né, não só pesquisas norte-americanas, eurocêntricas, eu acredito que isso seja o caminho e a forma do marco da história da psicologia para lidar com essa psicologia de papel e caneta. Uma das referências que a gente usou, inclusive, é um livro que eu gosto muito, isso porque nem consegui acabar ainda de uma referência, é a Psicologia Favelada, né, que fala sobre a construção de uma psicologia popular, que usa várias referências de Foucault, do Martin Baró, Fanon, e fala também sobre essa quebra de alienação, essa quebra do hegemônico, do dominante, dos conceitos que foram criados pensando em um certo tipo de pessoal, em um certo tipo de pessoas, e que hoje isso vem se reconfigurando. Então, a gente se arriscou nessa sozinha, mas a gente está bem orgulhosa de termos chegado até aqui e elaborado os conceitos. E vocês, gente? Giovana, Maria Isabela, Gabriela, vocês têm perguntas umas para as outras? Para o Fernando, para mim? Eu tenho uma pergunta, eu e minhas perguntas idiotas. Fernando, qual que é o texto da Beth Bonfim que você falou? Super me interessou a proposta. É um texto chamado Em Torno da Psicologia Social. Na verdade, tem vários autores, mas ela tem alguns capítulos no texto. O que eu também acho interessante, assim, né, nos trabalhos de história, eu acho que todos foram mostrando, era que, no fundo, a gente sempre tem um grande questionamento sobre o presente, né?
E acho que isso é muito interessante para como é que a gente vai pensar o presente, né, da psicologia a partir de sua história. Eu acho que todos os trabalhos acabam tocando um pouco nisso, né? Uhum. Concordo contigo. Gente, eu tô por conta de vocês, na verdade. A gente não tem mais tempo para conversar. Caso contrário, a gente pode encerrar um pouco mais cedo para seguirmos na programação. Vai ter uma fala super legal agora do Thomas Tell, que eu super recomendo que seja visto. É um cara muito legal. Então, assim, eu estou a critério de vocês. Eu faço, em nome da organização do evento, um convite para todas e todos, tá? Que todos nós poderemos submeter ao final do evento, duas possibilidades de publicarmos isso que a gente apresentou aqui. Então, a gente vai poder submeter isso que a gente apresentou, né, em formato de artigo, para a seção Cliopsique, da revista Estudos e Pesquisas em Psicologia, que é a revista de psicologia da UERJ, em que é uma seção perene de História da Psicologia com a editoração da Ana Jacó. Então, entrando no site da revista, a gente consegue as normas de submissão, etc. Né? Ou que vocês podem mandar para o livro que vai ser organizado pós-evento, que é o texto relativo a essa apresentação de vocês, né, apresentar o texto completo, entre 10 a 15 anos, com fonte Times 12, entre linhas de 1,5, em APA, sexta edição, até dia 30 de novembro, para o e-mail livro Clio 14, aí 14, né, X e 5, beleza? Então, livro Clio X e V, @gmail.com. Ô, Lucas, você consegue digitar no chat? Porque eu não tenho acesso ao chat, então eu não consigo. Pois é, infelizmente não. Só quem é o Então, você administrador pega, da sala. então, vamos fazer do jeito papel. Vocês conseguem entender minha letra horrorosa? @gmail.com. Nos dois casos, gente, são submissões, né? Assim, isso não garante que os textos ao final serão publicados per se, mas que é uma excelente oportunidade e, no meu entendimento, todos vocês têm, todas e todos vocês têm totais condições de submeter o trabalho para ser muito bem avaliado, que os trabalhos estão excelentes. Desculpa, Giovana e Maria Isabela, mas eu vou fazer o jabá se vocês quiserem se aproximar do nosso grupo de pesquisa aqui em História da Psicologia. Aqui na UCDB, vocês estão super convidadas, tipo, me mandam um e-mail que eu passo como é que a gente se organiza, etc. Que eu acho que vocês estão, assim, estou chocadíssimo com vocês duas, com o nível de apresentação, assim, tiveram muito tamanho, parabéns. Tudo bem então, gente? Sim, Rodrigo, só deixa eu perguntar qual que é o seu e-mail Claro. mesmo? rlmiranda@cdb.br. Bom, Tá bem? muito obrigada pelos elogios. A gente... É isso, né? Vocês estão, assim, vocês e Gabriela, vocês estão, assim, muito demais mesmo, assim. Eu estou supondo, Fernando, eu estou supondo que você está na pós-graduação, ou você também está na graduação. Não, eu estou na pós-graduação no Instituto de Psicologia aqui da USP. Eu vi que você estava na USP. Você está no mestrado ou no doutorado? No doutorado. Cara, quer dizer, eu estou aqui há alguns anos participando do Clio. Se aproxime, venha. Não sei se já tinha participado antes, ou vocês também, assim. Não só o evento, mas é um grupo muito acolhedor. Eu te mando o e-mail depois e aí a gente conversa um pouco sobre isso, me interessa, sim.
Cara, super, vamos, inclusive porque tem um pessoal interessado no Arthur Ramos, né, no Rio. Legal. Então vai ser muito legal, eu acho que mantermos contato. Sim, sim. Acabei de te mandar um e-mail sobre a declaração, mas depois eu te mando um e-mail para conversar sobre isso melhor. Fechou, perfeito. Estou super à disposição. Beleza. Aí acho que a Roberta entrou. Roberta Garcia. Tá. Se ela entrou, ela não está nos ouvindo. Então, gente, fica aí o convite para vocês submeterem o trabalho e assistirem o restante do evento. Tá bem? Ótimo tê-los aqui.